Alô vocês, galerinha, galerão. Vamos hoje aqui encerrar o processo de separação de mistura. Nas aulas passadas, na verdade, nas duas últimas aulas, a gente viu o processo de separação de misturas heterogêneas. Hoje a gente vai ver o processo de separação de misturas homogêneas, ou seja, que apresentam apenas uma fase em toda a sua extensão. Existem três métodos e a gente vai falar sobre eles agora, tá bom? O primeiro método é a evaporação. Evaporação é o método utilizado para separar misturas homogêneas, onde o que? Antes da mistura, uma das fases estava no estado sólido e uma estava no estado líquido. Eu misturei elas, galera, formou uma mistura homogênea, onde eu não consegui mais ver diferença de fases, tá bom? A evaporação, ela consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar. Então, como o próprio nome diz, a evaporação vai utilizar o que? A mudança de estado físico para separar essa mistura homogênea. Como exemplo, a gente tem a produção do sal. A produção do sal ela é muito tranquila. A gente pega a água do mar salgada, coloca ela sobre tanques a céu aberto. O que acontece? Devido a ficar a céu aberto, o sol vai aquecer aquela mistura homogênea, fazendo o que? O líquido, no caso a água, evaporar, ficando apenas o sal, que tem um ponto de ebulição muito maior do que a água, tá bom? Aí aquele sal passa por um processo de purificação e você tem aí o sal na sua casa. Então a evaporação é um método simples e barato. Essa é a vantagem da evaporação, ser simples e muito barato. Devido a isso, o sal geralmente não é caro, tá? Mesmo num país onde a gente tem uma tributação muito cara sobre as nossas costas, o sal geralmente não custa nem R$1, geralmente 50 centavos, 70 centavos, até R$1, entendeu? Devido ao processo ser fácil. Mas a evaporação ela tem uma desvantagem muito grande, galera. Qual a desvantagem da evaporação? A gente perde o líquido, no caso aí a água. A água o que? Ela evapora e vai embora. Aí criaram um método para quê? Para não perder o líquido, que é chamado de destilação simples. A destilação simples, a grande sacada dela é o quê? Sem perda de líquido. Não quero perder nenhuma das substâncias. Essa é a grande sacada dela. Vamos utilizar de novo o exemplo de água e sal. A destilação simples ela já utiliza vários equipamentos de laboratório, que a gente vai ver numa próxima aula. Os principais equipamentos de laboratório, tá? A gente vai ver uma aula sobre isso aí. Ela é um método um pouco mais sofisticado, porque eu quero separar a mistura homogênea. Separar a mistura homogênea não é fácil, tá? O que acontece? Vamos dizer de novo que a gente tem a água mais o sal. A minha intenção agora é não perder a água, tá bom? Além de separar água e sal, não quero perder ela. Então a gente pega a água salgada, coloca ela dentro de um balão de destilação, coloca para aquecer e de novo a água vai o quê? Vai evaporar. A água evaporando, galera, ela vai entrar dentro de um condensador. O que é o condensador? O condensador, desculpa, a principal função dele é o quê? Fazer a água que estava no estado de vapor voltar para o estado líquido. Por isso que a gente chama de condensador, por causa da condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então a água está subindo aqui em forma de gás, galera, de vapor, né? E o que acontece? Quando ela toca nesse recipiente do condensador, devido as paredes do condensador tá sendo resfriada por água fria, ela quando tocar nessa superfície, ela vai o quê? Voltar ao estado líquido. Voltando ao estado líquido, a gente pode utilizar o recipiente, que foi no caso aqui o Erlenmeyer, e o que? Pegar a água, tá bom? Ela vai voltar ao estado líquido, ela vai escorrer e você separa ela do sal, tá bom? Então com isso você não perde nem o sal e você não perde nem a água, tá? Então um método muito bacana que criaram aí, um pouco mais sofisticado, mas bem interessante. Seguindo aqui, galera, a gente tem o outro método chamado de destilação fracionada. A destilação fracionada ele é um método muito utilizado no fracionamento do petróleo, tá? É um método muito utilizado e possivelmente vai fazer questão sobre isso aí. Galera, a destilação fracionada ela tem como sacado o quê? A gente tem uma mistura homogênea onde todas as substâncias elas estavam no estado líquido. Misturei e formei apenas uma mistura lá homogênea, onde eu não consigo ver onde está uma substância e onde está outra, tá bom? E o que acontece? Devido a misturar as substâncias que estão no estado líquido, galera, fazer uma mistura lá delas, geralmente pode acontecer desses líquidos eles terem ponto de ebulição próximo. Então essas substâncias podem ter ponto de ebulição próximo. E fica ruim separar elas, porque se eu pegar e aquecer essa mistura, devido a essas substâncias terem ponto de ebulição próximo,
elas vão o que? Evaporar quase que ao mesmo tempo. Então, se eu pegar água e acetona, elas não têm pontos de ebulição tão distante um do outro. Então, elas iam evaporar quase que ao mesmo tempo. Acontecendo isso, fica difícil separar ela. Aí criaram um método chamado de destilação fracionada para resolver isso. A gente pega lá a mistura, por exemplo, de água e acetona, aquece ela. Aquecendo quase que instantaneamente, não tão instantaneamente, né? A água e a acetona vão evaporar. Evaporando, elas vão passar por uma coluna de fracionamento, que geralmente essa coluna de fracionamento ela é formada por bolinhas de porcelana. O que acontece? Quando esses vapores eles chegam nessas bolinhas de porcelana, a substância de menor ponto de ebulição ela vai passar por essa coluna aí de fracionamento, por essas bolinhas de porcelana. E ela vai passar, vai entrar no condensador e vai voltar ao que? Ao estado líquido, e a gente vai pegar ela aqui. Enquanto as substâncias de maior ponto de ebulição, ela não vai passar, ela vai tocar nessas bolinhas e ela vai o quê? Ela também vai condensar, ela vai voltar para o estado líquido e ela vai cair aqui. Então, o método o quê? Para mim pegar um líquido desse lado e o líquido desse outro lado aqui, tá bom? Devido a eles terem ponto de ebulição próximo, fica difícil separar eles. Aí criaram todo esse aparato aqui para resolver essa situação, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.